Pode colocar a versão ARC, por favor, Luan. 1 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Amém? Somente esse versículo, meus irmãos, eu quero frisar aqui apenas um trecho do versículo 15, apesar de termos lido ainda o 16 e o 17. O versículo 15, do meio em diante, ele diz: estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Eu estou aqui já na versão NAA, Luan, por isso um pouquinho diferente. Mas enfim, o entendimento é de que nós devemos estar sempre preparados para responder quando alguém perguntar sobre a razão da nossa esperança, da nossa fé, o porquê permanecemos firmes, somos cristãos e continuamos caminhando na presença do Senhor. Nós estamos na semana onde os cultos são dirigidos pela equipe da Escola Bíblica Dominical, né? E a Franciele já fez aqui uma menção das lições que nós estudamos, e é que ainda vamos estudar na próxima semana, mas eu quero fazer aqui, apresentar para você que ainda não conhece, a capa da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Olá. Em defesa da fé cristã. E embaixo aqui o subtítulo diz: combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E nós temos um consenso de que as pregações, né, irmão Wilza, como ela bem disse aqui no domingo, no primeiro culto, serem baseadas no que estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. Nós vamos falar hoje sobre a lição de número 9, pelo menos o título dela. Eu não vou falar na essência aqui, literalmente o que está na lição, mas o título da lição é: quem é o Espírito Santo? E eu quero começar fazendo essa introdução. Já falei sobre o tema atual da Escola Bíblica Dominical nesse trimestre, e eu quero perguntar para você: por que é importante que você participe da Escola Bíblica Dominical? E a resposta é, pelo menos estudando essa tarde, meditando, Bruna, eu cheguei ao entendimento de que ninguém aprende sozinho, irmão Wilza. Se você sabe que 2 mais 2 é 4, é porque um dia alguém falou para você. Eu estava conversando com o Igor esses dias, ele estava falando de um curso que ele está fazendo, e tudo que ele começou a me falar sobre o curso, pelo menos do início do curso, eu já tinha falado para ele uma semana antes, sem ter feito o curso. Só que eu falei: varão, eu preciso de fazer um curso desse, porque apesar de ter um pouco de conhecimento, eu sei que vai muito mais além, e sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso de alguém que entende para me ensinar. E é por isso que nós temos a Escola Bíblica Dominical. Você viu aí no testemunho da Franciele, desde os 2 anos de idade na igreja, e está aprendendo hoje coisas que não viu, né, em todas essas décadas dentro da igreja. E por quê? Porque nós precisamos que alguém nos ensine. Ninguém aprende sozinho. E eu quero finalizar essa introdução perguntando: por que nós devemos falar do Espírito Santo, Vinícius? A pergunta é: quem é o Espírito Santo? E eu quero convidar aqui o Vinícius para me ajudar. Eu quero mostrar para você, para que fique melhor entendido. O Vinícius, para quem não sabe, é companheiro de academia. Você só me põe fria. Por que falar do Espírito Santo? Vamos lá, Vinícius. Tem uns negocinhos que a gente pode tomar de vez em quando. Opa, essa aqui é boa. Não só água, tem mais coisa aqui. Posso? Opa. Certeza?
Você não sabe o que é. Eu falar para ele que é bom não é suficiente para que ele possa falar, então injeta em mim. Ele tem que ter conhecimento líquido que está aqui dentro. E por que falar do Espírito Santo? Obrigado, Vinícius. É só água. E por que falar do Espírito Santo? Porque todos levantam as mãos e glorificam quando perguntamos: quem quer ser cheio do Espírito Santo? Mas você de fato conhece quem é o Espírito Santo? Você de fato conhece quem é esta terceira pessoa da Trindade? E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Porque se você está cheio aí da graça, do Espírito, mas não tem conhecimento, você está errado. Ou se você está cheio do conhecimento e não tem o Espírito, não tem a graça, também está errado. As duas coisas precisam andar juntas, balanceadas. E é visto nas igrejas evangélicas de hoje, muita coisa acontecendo e sendo feita de maneira errada, de maneira equivocada. Por quê? Porque não frequentam a escola bíblica dominical, porque não conhecem a palavra, não conhecem as Escrituras. E eu quero falar sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, talvez você já saiba, se você já sabe, eu quero que tenha um pouco de paciência, que nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Mas eu quero dizer para quem ainda não sabe, o Espírito Santo de Deus, ele estava presente desde a criação, e ele vai continuar presente na Bíblia até a redenção em Apocalipse. Desde a criação em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a terra. A Bíblia também diz que Jesus Cristo, quando ele formou o homem, soprou sobre ele o seu Espírito. A Bíblia também diz no livro de Apocalipse que o Espírito e a noiva dizem: vem. Então, se você passear por toda a Escritura Sagrada, você vai entender que de Gênesis a Apocalipse você vai ter a presença do Espírito Santo de Deus. Desde o princípio ele pairava sobre a face das águas, a terra ainda era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus já estava lá. O Espírito de Deus também foi quem inspirou os profetas para que essa Bíblia fosse escrita. Tem gente que fala: não, mas foi escrita por homens. Livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, ele diz: essa palavra, ela é verdadeira, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, inspirou os profetas para que escrevessem essas verdades. Então, o Espírito Santo, ele está desde o início, e ele permanece até o final da Bíblia Sagrada. Tudo que você for ler, entender, aprender, falar sobre a Bíblia, o Espírito Santo está envolvido. Você não aprende sem o Espírito Santo. Até para você aprender, você precisa do Espírito Santo. Para você me ouvir, para você escutar e entender o que Deus quer falar ao seu coração, você precisa que o Espírito Santo esteja aí do seu lado, dentro de você, no seu coração, te ensinando a forma como você deve ouvir. Às vezes eu posso falar aqui de uma forma que um terço da igreja não entenda, mas o Espírito Santo que está em você, ele vai te fazer entender. É por isso que dissemos que o Espírito Santo está em nós para nos ensinar, e por isso falamos no início que ninguém aprende sozinho. Hoje nós vivemos, como eu já disse aqui, num momento onde o Espírito Santo ele está em nós. Quem estava no culto de consagração ontem viu a pastora Júlia pregando, né, pastora Fátima? E ela falou: o Espírito Santo está do nosso lado, ou o Espírito Santo está em nós, ou ele está sobre nós. Mas no Antigo Testamento era diferente. Nós não tínhamos essa liberdade com o Espírito Santo, ou melhor, os homens de antigamente não tinham como temos hoje essa liberdade com o Espírito Santo. Você vai ver em alguns casos, algumas passagens bíblicas, onde o Espírito Santo ele se apossava de alguém e depois se retirava. Em Números capítulo 11, Deus fala assim: Moisés, separa 70 dos anciãos, e eu vou tirar do Espírito que está sobre você. Números 11, 25, Luan. Eu vou tirar do Espírito que está sobre você, e eu vou colocar sobre os 70 anciãos. E ele diz: então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, Moisés,
e o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Juízes, capítulo 14, também fala sobre uma situação onde o Espírito Santo toma posse de alguém e depois se retira. Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui, eu gosto demais dessa passagem. 3 ocasiões onde o Espírito de Deus se apossa de Sansão. A Bíblia diz que ele estava indo com seus pais e de repente um filhote de leão chega ao encontro deles, bramando, bravo, com certeza iria atacá-los. A Bíblia diz: então o Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele fendeu o leão de cima a baixo. Ele partiu o leão em 2 de cima a baixo com as suas mãos, por causa do Espírito de Deus que estava sobre ele. Porém, se você for continuar a leitura do capítulo 15, versículo, e capítulo 16 também de Juízes, você vai ver que em outro momento, Sansão precisa fazer algo para livrar o povo de Deus, ou para livrar a sua pele, e o Espírito de Deus novamente se apossa de Sansão. Ou seja, Celso, eu entendo que se toda vez que ele vai fazer uma obra, o Espírito precisa tomar posse dele, quer dizer que o Espírito não permanecia nele. E aí eu pergunto para você, o Espírito Santo de Deus tem permanecido em você? Tem um exemplo que eu já citei também aqui, logo quando eu cheguei na igreja, aqui na Adna, de quando eu morava em Porto Velho, e eu já era rato de igreja desde aquela época, desde novo. Então eu ficava, terça-feira eu tinha estudo bíblico na minha igreja, quinta culto e domingo culto. Na segunda eu estava na consagração do Ministério de Louvor da Assembleia de Deus, sem ser a missão, Madureira. Na quarta eu estava na quadrangular, no culto que tinha. Na sexta, na quadrangular novamente. E no sábado, na Madureira novamente, porque eu tinha amigos lá. Era jovem, não tinha um pinto para dar água, não tinha... Eu vivia na igreja, gostava. E aí o pessoal da quadrangular um dia chegou para mim e falou: que dia que você vai trazer a sua carta? Aí eu falei: ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Com todo amor no meu coração. Eu venho para cá porque eu gosto de cultuar, não tem culto na minha igreja nesse dia, eu venho. Para não ficar à toa, eu venho. E porque vocês são meus amigos, nós estamos juntos, a gente sai depois, come alguma coisa. Mas o alimento que eu preciso para permanecer de pé, eu encontro na igreja onde eu estou. E tem uma coisa, apesar de frequentar os cultos, tem uma coisa aqui que eu vejo em vocês que não me agrada. Eram todos meus amigos. Eu estava falando dos meus amigos, não da igreja. Eram todos meus amigos. Tem uma coisa aqui que não me agrada. Eu chego, o pastor prega, apaga as luzes, coloca o Ministério do Louvor para tocar um louvor, pá, aquela melodia, aquela eloquência, chama todos os jovens aqui na frente, que o movimento é com os jovens, e todo mundo se ajoelha, e de lá de trás da porta eu fico ouvindo todo mundo ajoelhado, e aí depois, quando a gente sai, que a gente vai comer o lanche, vocês estão me perguntando da menina que quem pegou, que peguei fulano, que não sei o quê. Que movimento é esse que estava sobre vocês na hora do culto? Que Espírito Santo é esse que estava sobre vocês ou em vocês? Ele deve ser um Schumacher, sei lá, da Fórmula 1, porque é muito rápido que ele vem e sai, não é não? Mas por quê? Porque não conheciam de fato quem é o Espírito Santo de Deus. E se você tem pedido ou buscado o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Não é difícil conseguir ser batizado com o Espírito Santo. Deixa o medo de lado. Consagre-se ao Senhor.
e peça. Mas eu tenho também uma notícia ruim. Fazer com que esse Espírito Santo permaneça em você é uma das tarefas mais difíceis que você vai ter aqui na terra. Mas se você começar a conhecê-lo e ter intimidade com ele, você vai ver que isso não vai ser mais uma tarefa, mas algo natural de um relacionamento do seu dia a dia. E o Espírito Santo está para mim tanto quanto está para você. Nós vamos falar aqui que o Espírito Santo, ele convence o homem. E na terça-feira à tarde o pastor me chamou no gabinete dele, deu aquela alinhada, falou: varão, está errado isso na sua vida. Aí quando foi na quarta-feira, ontem na consagração, a pastora Júlia pregou aqui, e aí quando ela terminou, ela falou: quem quer fazer um concerto com Deus aqui? Eu estava lá na live, eu desci, eu. Aí ela achou que eu estava querendo cura, que ela chamou também para quem queria cura. Eu falei: não, ora por mim que eu quero confessar algo e pedir perdão para Deus e mudar. Ela falou: você quer fazer o quê? Eu falei: eu quero confessar, pedir perdão e deixar. Eu falei: é. Aí ela orou. Ela começou a orar, Deus usou ela para falar comigo. Eu vim, confessei, falei: ó, eu tenho sido assim, assim, assim. Falei, verbalizei, como a Bíblia pede. Ela orou, e aí depois eu cheguei, aí hoje de manhã, com a minha esposa também, abracei ela e pedi perdão. Falei: ontem eu pedi perdão para Papai do Céu, hoje eu estou pedindo perdão para você. O que é isso? O Espírito Santo que está para mim, está para você. Eu não sou mais ou menos pecador que você. Somos iguais. A diferença é você dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Eu fui alinhado pelo meu pastor, o Espírito Santo falou ao meu coração durante a ministração, na consagração, e eu tomei a atitude que eu precisava tomar depois disso. E depois disso, Deus usou a pastora Júlia para falar algo comigo que eu vinha pedindo para Deus há muitos meses. Eu vinha pedindo: Deus, fala comigo. Fala comigo, eu preciso saber isso, isso e isso. Eu e ele. E aí depois que eu tomei essa atitude, aí ela abriu a boca. Falou: você está perdoado. E aí começou a falar tudo que eu vinha pedindo para o Senhor me falar, que eu tinha ouvido quando Ele me chamou para ser pastor. Então não é quem eu sou ou quem você é. Não é o meu cargo ou o seu cargo. Mas é se você está com o seu ouvido atento, como nós falamos sobre a Apocalipse, não só fala o Espírito e a noiva dizem vem, mas em Apocalipse também nos capítulos 2 e 3, nas cartas que foram escritas às igrejas, lá diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É preciso estar atento para ouvir a voz desse Espírito Santo. Você já começou a entender que não é só vir aqui na frente e recebe, vir aqui, bater palma, pular, fazer aviãozinho, um monte de coisa? Muitos fazem. Mas sentar e ouvir a voz do Espírito Santo e deixar com que Ele produza em você fruto de arrependimento, é o que realmente mostra quem é você diante do Senhor. É estar com o coração aberto para a transformação que o Espírito Santo quer causar em nossas vidas. Eu quero continuar ainda falando sobre o Espírito Santo. Nós falamos sobre ele não estar de maneira fixa nos homens de Deus. Tanto é que o salmista Davi, no Salmo 51, ele pede para Deus o seguinte: não retires de mim o teu Espírito. Mas aí chega no Novo Testamento Jesus Cristo. E Jesus Cristo, estando entre os grandes da época, ele pega ali um escrito do livro de Isaías, capítulo 61, e ele começa a ler o que está escrito ali. E o que está escrito lá é o seguinte: o Espírito do Senhor, pode colocar 61:1, por favor, Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração,
a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O Espírito do Senhor está sobre mim. E se você for olhar para a vida de Jesus, o Espírito do Senhor o acompanhava desde o início até o final. O Espírito de Deus foi quem levou Jesus até o deserto. O Espírito de Deus foi quem ajudou Jesus Cristo enquanto ele era tentado. O Espírito de Deus foi quem permitiu também que Jesus Cristo fosse morto. Mas também foi o Espírito de Deus quem ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ou seja, desde o seu nascer até o seu morrer, você precisa do Espírito de Deus sobre a sua vida. E se em algum momento você perdeu o elo, a conexão com este Espírito Santo, eu quero dizer para você, busque encontrar novamente, porque sem Ele você não é nada. Sem Ele não adianta eu pregar aqui, não adianta ninguém falar palavras bonitas, não adianta nada. Porque sem o Espírito de Deus nós não temos entendimento, nós não temos conhecimento, não temos transformação, não temos regeneração, nós não somos mudados pela palavra. É o Espírito de Deus quem faz essas coisas. O Espírito de Deus ungiu Jesus. Atos 10, 38 fala, Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. E como nós estamos falando na lição de número 4, falamos que Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, são Deus, 3 em 1. Nós vamos falar na lição de número 5 que Jesus é Deus. E eu quero falar aqui agora que o Espírito Santo é Deus. Luan, Juízes capítulo 15, versículo 14. Nós vamos falar sobre Sansão novamente. A Bíblia diz ali, coloca isso, a versão ARC. Juízes capítulo 15, versículo 14. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando, porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas armaduras se desfizeram amarraduras se desfizeram das suas mãos. Olha só, aqui no capítulo 15, versículo 14, ele está dizendo que o Espírito do Senhor, para a mesma situação, já no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 20, ele fala que o próprio Deus havia se retirado dele. Por que a leitura desses textos? É a mesma situação, Celso. Dalila chega para Sansão e fala, você não me ama porque você não revela o segredo do seu coração. O que eu preciso fazer? O que acaba com as suas forças? Parafraseando. E ele mentiu para ela, falou, me amarra com 7 cordas disso e daquilo. E quando ela desperta ele acorda e a Bíblia diz, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, sou de Sansão. Porém, na última vez, quando ele conta a verdade, fala que os seus cabelos deveriam ser cortados para que a sua força fosse embora, Dalila corta os seus cabelos, desperta ele e chama os filisteus. Quando ele desperta, ali em Juízes 16 e 20, a Bíblia diz que ele falou, eu vou derrotar os filisteus mais uma vez como nas outras. Porém, ele não havia percebido que já, olha lá, e despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ou seja, ao escrever o livro de Juízes, o autor coloca primeiro o Espírito do Senhor e depois ele coloca o Senhor em letras garrafais, sendo o próprio Deus. Isso nos mostra, nos prova que o Espírito Santo é Deus. Livro de Atos, capítulo 5, do versículo 3 ao 4. Ananias e Safira, eles mentem ao Espírito Santo de Deus. Porém, Paulo diz que eles mentiram não só ao Espírito Santo, mas também mentiram a Deus, mostrando que o Espírito Santo é Deus. Disse então Pedro, se eu coloquei Paulo antes, me perdoe. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Ele está falando ali, volta por favor, Luan. Ele está falando ali, por que encheu o seu coração Satanás e mentistes ao Espírito Santo? Versículo 4. Guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ou seja, o Espírito Santo é Deus.
Nós precisamos entender que o mesmo valor que há em Deus e em Jesus, há no Espírito Santo. O mesmo poder, a mesma glória. Porque Jesus Cristo disse no livro de João: eu não vos deixarei órfãos, enviarei um outro Consolador. E nessa palavra outro Consolador mostra que o Espírito Santo é a mesma coisa que Deus e que Jesus. A gente precisa entrar um pouquinho num estudo um pouco mais aprofundado, mas para que possamos entender. Olha só a diferença. Isso aqui é uma taça onde eu posso beber água. Esse é o meu copo que o Michel falou domingo que é feio para ficar aqui em cima, mas eu vou usar hoje. Isto é uma taça. Aí eu falo assim: Vinícius, eu não quero tomar água nessa taça, eu quero um outro recipiente, ou um outro copo. Ele vem e me traz esse. É outro, mas é igual? Não, é diferente. Mas se eu tiro esse copo daqui, e eu pego esse que estava com o diácono Alex, eu quero um outro recipiente, Vinícius. É outro, e é igual? Sim, é igual. Mesmo modelo, mesmo desenho, mesmo tamanho, tudo igual, não difere. São dois, números diferentes, mas é tudo igual. E é essa a essência da palavra outro, ali em João, quando fala outro Consolador. Lá na palavra outro, há uma diferença na Bíblia. A tradução, ela vem do grego allos, que significa outro, em número, em quantidade, mas da mesma essência. É mais do mesmo. Ou seja, ele está dizendo, o outro Consolador é um Consolador, é mais um, mas é igual a mim. Em outras passagens da Bíblia, você vai ver essa palavra outro, não como allos, mas como heteron, que significa outro, diferente, como essa taça é diferente daquele copo. Ou seja, quando Jesus Cristo disse, eu enviarei outro Consolador, ele está dizendo, é mais um igual a mim, mesmo de mim, com a mesma glória, a mesma força, o mesmo poder, a mesma essência, porque ele também é Deus, tal como sou. Eu gostaria que você entendesse que você tem Deus habitando dentro de você. A palavra Consolador, e eu prometo que é o último termo não português que eu vou usar, mas ela significa paráclitos do grego, que significa defensor, advogado, intercessor e auxiliador. Ou seja, Jesus Cristo estava dizendo, eu vou trazer um outro que vai defender vocês, que vai advogar vocês, que vai interceder por vocês e que vai auxiliar vocês. Mas não se preocupem, ele é igual a mim. A segunda pessoa da Trindade foi, deixou a terceira, mas estamos todos com o mesmo Deus. O Espírito Santo não é somente o batismo que nós recebemos muitas vezes aqui. E eu quero falar agora um pouco sobre os atributos do Espírito Santo e as suas obras. E o primeiro que eu quero destacar aqui é dizendo que ele é onipresente, Celso. Aqueles meus amigos que vinham aqui à frente e e terra, mas depois estavam lá fora falando bobeira, falando besteira, falando coisas que não são agradáveis aos ouvidos do Senhor. Por que eles faziam isso? Não tinham o conhecimento de quem é o Espírito Santo. Ele é onipresente, ele está em todo lugar. Salmo 139, do 7 ao 10, o salmista pergunta, para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, o Senhor está lá. Se eu for descer para o mais profundo vale, ou para a terra, ou para o fundo do mar, o Senhor também está ali. Não tem lugar para onde eu possa me esconder da sua presença, porque Ele é onipresente. Ele dá uma missão a Jonas e fala, vá para Nínive, pregue a mensagem que eu te dei. Nínive desvia, Jonas desvia e ele vai para Tarso, achando que poderia se esconder da presença de Deus. Deus falou, não só posso te achar, como coloco uma baleia para guardar você. Você não pode se esconder da presença do Espírito Santo de Deus. Eu já contei isso aqui, eu vou contar de novo. Nós vamos falar que o Espírito Santo revela, mas eu já quero adiantar aqui, não tem como se esconder do Espírito de Deus. Eu morando em Vilhena, com minha mãe e minha irmã,
O meu pai em Porto Velho, cuidando da igreja de Porto Velho, então ele ficava um mês em Vilhena, ia um mês para Porto Velho, ficava fazendo essas viagens. Nós bordávamos vagonite, eu aprendi a bordar vagonite com a minha mãe, porque ela fazia os panos para vender. E ela pagava um dinheirinho para nós. Aí nós pegamos, irmão Wilson, 10 que minha mãe deu na época, 2007, Corina e eu, e fomos, desviamos da escola, e fomos, Isaac, para o Pato Branco. Quem conheceu Vilhena há muitos anos atrás, o Pato Branco era muito forte lá. Compramos o que podíamos de chocolate, de bombom, de besteira, a minha coca. E fomos para o parque. Aí ficamos lá, comendo, tomando. Aí, olha, deu a hora de encerrar a aula, vamos para casa. Sacolas na mochila, nas costas e vamos. Chegamos, a minha mãe, bordando lá o negócio dela, falou assim: crianças, onde vocês estavam? Na escola. Tá bom. Passou mais o tempo. Crianças, onde vocês estavam? Ai, mãe, na escola. Aí já vem, né? Na escola, que não sei o quê. Aí ela falou: o pai de vocês ligou aqui, lá de Porto Velho. Ele falou: procure as crianças, porque alguma coisa está errada. Alguma coisa eles estão fazendo. Acho que deve dar uns 700 quilômetros de distância, mais ou menos. E aí ela foi, fuçou. A gente não contou, ela achou nas nossas mochilas um monte de sacola do Pato Branco. Criamos provas contra nós, minha doutora. Em uma outra situação, eu já um pouco mais velho, adolescente ainda por volta dos 16 anos. Nunca fui de festa, irmãos. Graças a Deus, nunca bebi, nunca fumei. Já desejei, mas nunca fiz. Mas quando vinha uma paixãozinha por alguma menina, queria estar nos lugares que elas estavam. E numa época de festa junina, lá na igreja de Porto Velho, a igreja do meu pai tem a casa pastoral nos fundos, onde eles ficavam, e tinha o alojamento do lado, com cozinha, e em cima dormitório. Então Corina e eu fizemos a nossa cama, nosso quarto no dormitório lá em cima. Quando a luz do quarto dos meus pais se apagavam, do alto nós víamos da janela. Dormiu. Mas vamos esperar mais um pouquinho. Eu esperava mais um pouco. A hora que via que estava, realmente não tinha como, aí descia. Impossível ouvir. Pulava o portão e ia 3 dias seguidos. Na festa junina. Não comi nada de lá, porque eu morria de medo desse negócio de comer esses trem de festa junina. Eu tinha muito medo, eu só queria estar do lado da menininha. No 3º dia, após a 3ª noite, meu pai levanta com a bengala dele e fala: Wever, vem aqui na igreja. Abre a igreja. Eu abri, ele entrou, sentou numa cadeira, senta aqui do meu lado. Aí eu fui sentado ali e falou: não, de frente para mim. Colocou a cadeira de frente, sentei, aí ele inclinou o tronco para frente, olhou nos meus olhos e falou: onde você tem ido nas últimas noites? Aí eu: pai, estou dormindo. Eu vou te perguntar a 2ª vez, onde você tem ido nas últimas noites? E meu pai tinha um negócio comigo de que chegou na 3ª, não tem mais conversa. Eu falei: pai, lugar nenhum. Aí ele botou o dedo na minha cara e falou: não mintas para o Espírito Santo de Deus, onde você tem ido? Aí eu tive que confessar. Então o Espírito Santo não tem para onde você fugir. Ele achou Jonas em Tarso. Ele achou o salmista lá nas profundezas. Ele me achou na festa junina. E ele vai achar você onde você estiver. Mas eu tenho uma boa notícia para você, mais uma. Se ele está te procurando é porque ele te ama. Ele me tirou da festa junina e falou: você tem que ficar aqui, ser pregador, você tem que viver a palavra. E eu nunca mais fui. Se o Espírito Santo está te chamando essa noite, dizendo que Ele sonda o seu coração e sabe onde você está, Ele sabe os seus passos, Ele sabe o seu caminho, é porque Ele tem algo para fazer em você, é através de você. O Espírito Santo, Ele é onisciente, Ele penetra todas as coisas. Não precisamos ler, vamos andar um pouco, lá em 1 Coríntios capítulo 2, do 10 a 11, ele fala, né, que Ele penetra
alma. O varão colocou rápido ali, vamos ler. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Coloca o 11, por favor, varão. Porque qual dos homens só sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Aquilo que você chorou na sua casa, no seu quarto, que você não contou para ninguém, ele sabe. Ele te viu e ele continua te vendo. E se ele ainda te viu e te vê, está te vendo, e ele está dizendo hoje para você que ele está olhando para você, porque ainda há um plano no coração dele para a sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele é a verdade. 1 João capítulo 5, versículo 6 diz: o Espírito é a verdade, mas uma prova de que o Espírito Santo é Deus. Ou não disse Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, ou seja, ambos são Deus. O Espírito Santo, ele também é o nosso guia. Romanos 8:14, todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Coloca aí para nós, varão, por favor. Esses são filhos de Deus. E aí entra uma parte pesada que a gente já vem falando aqui essa noite. Não é receber o Espírito Santo, mas é permitir-se ser guiado por Ele, ser conduzido por Ele. A Ana, de vez em quando, ela quer teimar. Está aprendendo a andar e fica lá, aí coloca a mãozinha para cima quando quer andar. Aí a gente segura. Aí nós vimos lá. Aí ontem, Stephanie estava com ela, né? Vai aprender a andar. E aí queria andar. Mas ela queria parar e queria ir para o colo da tia Judite, teimosa. Ela não estava permitindo ser guiada. E quantas vezes você é assim também com o Espírito Santo de Deus? Ele pega na sua mão. Ele está querendo andar com você, te mostrar um caminho de excelência. Paulo escreve aos Coríntios, e quando ele fala dos dons espirituais, 1 aos Coríntios, capítulo 12, já encerrando o capítulo, no versículo 31, ele fala: eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Olha o que Paulo estava fazendo ali, irmão Wilson. Ele fala dos dons espirituais, ele fala o Espírito que opera tudo em todos é o mesmo. Ele diz: vocês vão profetizar, vocês podem falar em outras línguas, vocês podem expulsar demônios, dons espirituais ali de toda sorte, o dom da fé, o dom de curas, o dom de milagres e maravilhas. Mas ele pega e fala o seguinte: tudo isso é pelo Espírito. Mas ele fala: mas eu vou mostrar um caminho ainda melhor. Coloca aí para nós, por favor, varão. Portanto, coloca a partir do 27, por favor. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, doutores, milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Ele está falando: olha o tanto de coisa que vocês podem fazer pelo Espírito. E ele continua, 29. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, ou doutores, ou operadores de milagres? 30. Tem todos o dom de curar, ou de diversas línguas, ou interpretam todos? 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Que caminho é esse? Capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas, agora ele começa. Ainda que eu profetizasse, ainda que eu falasse em línguas, ainda que eu curasse, ainda que eu tivesse toda a fé que transportasse os montes de um lugar para outro, ainda que eu tivesse tudo isso, que eu fosse um baita de um palestrante, um cara que ensina bem para cá, ainda que eu fosse qualquer coisa. Porque o amor é o próprio Deus. É a essência de tudo isso. Ou seja, não adianta eu vir aqui e lá fora eu não ter amor. Não adianta eu participar de movimentos, eu preciso ter avivamento.
O Espírito Santo, para a gente continuar, ele habita em nós. João capítulo 14, versículo 17. Porque ele habita em vocês e estará em vocês. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aquilo que a pastora Júlia falou ontem, ele está ao seu lado, habita convosco, mas ele também está em você. O Espírito Santo, além de batizar com o Espírito, batizar a mim e a você, ele também conhece o futuro. Lucas capítulo 2, versículo 26, vai falar sobre Simeão. Diz que foi revelado a ele, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Ainda sobre conhecer o futuro, livro de João capítulo 15, versículo 3, o Senhor Jesus diz que o Espírito Santo anunciará o que há de vir. Ou seja, você fica aí procurando saber o que vai ser a sua vida, o que vai ser isso, o que vai ser aquilo. Entrega nas mãos do Senhor, porque o Espírito Santo sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que é melhor para você. E é por isso que Ele está do seu lado, querendo ser o seu guia. Ele quer ser o seu guia justamente porque Ele sabe o que é melhor para você. Se você tenta andar pelas suas próprias pernas, você está fazendo errado, porque você não enxerga além daquela porta, você não sabe o que está por vir, somente o Espírito Santo de Deus é quem sabe. O Espírito Santo, ele é o autor da vida. Nós já dissemos aqui que em Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Da mesma forma também, Deus quando criou o homem, ele pegou do pó da terra, fez ali um boneco, e ali ele soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida, e o homem teve vida. Ezequiel capítulo 37, Deus pergunta, filho do homem, pode esses ossos voltarem a viver? Ele diz, Senhor, é o Senhor quem sabe. Então, filho do homem, profetiza e diga, vento dos quatro cantos, assopra sobre este vale de ossos secos. E ele diz, junta cada osso no seu osso e tenham vida. E de repente o Espírito que vem dos quatro cantos traz vida para os ossos secos. Ou seja, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e trouxe vida ao mundo. O Espírito de Deus trouxe vida a Adão, trouxe vida a mim e a você. O Espírito de Deus trouxe vida no vale de ossos secos. Se você está precisando de vida essa noite, busque o Espírito Santo de Deus, porque muito melhor é ter vida através do Espírito Santo de Deus, do que ficar aqui apenas dizendo lá, 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 lá. O Espírito Santo de Deus é vida. Essa palavra Espírito aqui, do original ela fala que significa tanto um Espírito, como significa um sopro. O Espírito Santo também é como um vento, é como um sopro, e por isso Deus disse a Ezequiel, no livro de Ezequiel, capítulo 37, filho do homem, profetiza, vento dos quatro cantos, sopra sobre o vale de ossos secos. É o Espírito de Deus que é vida. Agora, se você vem aqui à frente e você recebe poder, e você recebe, seja lá o que for, e você sente algo diferente, mas quando está em casa você se sente morto, você se sente cansado, você não tem vontade de fazer as coisas, eu quero dizer uma coisa para você. O Espírito de Deus não está em você, porque Ele é vida, e quem tem o Espírito de Deus sente vontade de viver, tem amor pela vida. O Espírito de Deus, Ele é fonte de poder. Mateus capítulo 12, versículo 28, Jesus diz, expulso demônios pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, falando sobre os dons espirituais, nós já mencionamos aqui, ele fala, a uns é dado o dom de profecias, a outro o dom de curar, a outro o dom de falar em línguas, o outro de curas, o outro de palavra de sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, a outro o de fé, a outro interpretação das línguas. São 9 os dons que ele cita ali, tudo pelo mesmo Espírito. O Espírito é fonte de cura, de milagre, de poder. Você pode fazer todas essas coisas através do Espírito Santo de Deus. Só que você precisa conhecer esse Espírito Santo para entender que essas coisas não são de qualquer jeito. Não é, Rose.
Não é. É um culto dirigido pela equipe de escola bíblica, então eu sinto que eu tenho a liberdade de ensinar. E se tem um culto que está em andamento e existe um pregador pregando, seja ele quem for, e eu me levanto e começo a falar em línguas na maior altura e não há interpretação, eu devo me calar e falar em línguas e o Espírito de Deus. Porque senão é bagunça. Se esse Espírito está falando com você, você deve entender que o mesmo Espírito está usando o pregador para falar com outras pessoas. E se não há interpretação, as pessoas não entenderão. Se elas não entenderão, por que você vai falar em voz alta? Controle-se. E ore em espírito e seja você edificado, porque os dons eles são ou para a edificação da igreja ou para a própria edificação. E se não há interpretação, não há edificação da igreja. Se não há interpretação, o seu espírito ora em espírito em outras línguas. Paulo diz, ele ora bem, porque o seu intelecto, a sua mente não entende, mas o seu espírito é edificado, porque o Espírito de Deus ministra sobre o seu espírito. Agora, se há interpretação, fale à vontade, mas que seja da parte do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes nós já não vimos por aí esse tipo de bagunça? E eu não vou nem falar que não era o Espírito Santo, não posso, jamais. É falta de conhecimento de quem está recebendo. É falta de conhecer as Escrituras. É falta de sentar e ler. É falta de parar para entender que se eu sou uma pessoa que quero morar no céu e passar a eternidade lá, domingo 9 horas da manhã, 1 hora de EBD não é nada. É porque eu não consigo acordar cedo, se for para ir para um parque, você acorda e vai. Vai. Quando eu era mais novo, jogava bola lá em Rondônia. Eu dormia, Bruna, com a chuteira, com o meião e com o uniforme, com medo de perder o horário. O jogo era 9 da manhã, era 5:30 para 6 horas, eu estava acordado. Aí não deu a hora, eu voltava a dormir, não conseguia, acordava de novo, despertava, ansioso. Porque eu desejava. E o Espírito Santo? E não vem me falar que a IBD é isso ou aquilo, não. Porque você acabou de ouvir o testemunho da Franciele dizendo que eu aprendi nas últimas lições o que em décadas eu não aprendi dentro da igreja. E é por isso que se comporta errado muitas vezes dentro do culto. É por isso que muitas vezes quer ter algo e não tem. É por isso que muitas vezes pede e não recebe. Por quê? Porque pede mal. Pede mal por quê? Porque não sabe pedir. E não sabe por quê? Porque não lê a palavra. Porque não participa da EBD. Porque a aula é chata, porque o discipulado é chato, porque o professor não tem dinâmica, o professor não tem isso, não tem aquilo. Senta você com a revista aberta, grifa, se não entendeu, pergunta, coloca o professor na berlinda, aperta ele, amassa. Ele é responsável por estudar e te passar o conteúdo, mas seja um amante da palavra, busque o conhecimento. Buscar Espírito de Deus aqui dentro, sem buscar conhecimento da palavra dentro de casa, não adianta de nada. Porque você vai ter o Espírito para dizer em nome de Jesus, levanta e anda. Mas quando Jesus Cristo voltar, se você não tiver conhecido o Espírito Santo, Ele vai dizer, eu também não te conheço. Participar da escola bíblica, do discipulado, de qualquer evento onde há palavra, onde há ensino da palavra, é essencial para qualquer um que queira morar no céu. Porque batismo com o Espírito Santo não leva ninguém para o céu. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Espírito Santo, ele ensina, João 14:26, ele vos ensinará todas as coisas. Meu professor parece que não sabe explicar direito. O Espírito Santo é quem vai te ensinar. Eu falei no início aqui, talvez o que eu vou falar, você talvez não entenda, mas o Espírito Santo, ele faz com que você entenda. O Espírito Santo, ele fala também. Se você está perdido, desorientado, ele fala. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, nós já falamos na carta às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Se você não ouve o Espírito Santo falar, é porque não tem
Ouvidos. O Espírito Santo, ele convence. João 16:8, eu já disse aqui, ele me convenceu. E por isso eu confessei, pedi perdão e falei que vou deixar. Ele convence. O Espírito Santo convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Não é a palavra pregada, mas é o Espírito Santo falando ao seu espírito, falando a você, que vai fazer com que você seja convencido. O Espírito Santo, ele regenera. João 3:6, o que é nascido do Espírito é Espírito. Se você ainda não entendeu essas coisas, é porque você não foi nascido do Espírito. O Espírito Santo, ele escolhe obreiros. Olha aí, Vinícius, não é de qualquer jeito eu vou e pronto, sem ter conhecimento, sem ter ensino. Ali no livro de Atos, capítulo 13, versículo 2, o Espírito disse: apartai-me a mim, Barnabé e Paulo, eles vão para a obra que eu chamei. O Espírito Santo é quem escolhe, é Ele quem escolhe. E sabe quem é que Ele vai escolher, Celso? É quem está ali do lado dele o tempo todo. Você recebeu uma passagem, ou melhor, um ingresso para o jogo do Palmeiras, Celso. Você e um acompanhante. A Bruna não pode ir. Quem que você vai chamar? Você vai chamar quem está mais próximo de você. Você não vai chamar um corintiano lá da esquina. Você vai chamar um palmeirense que sofre com você com as piadas do Mundial. Por quê? Porque é ele que está do seu lado, é ele que sabe como que é torcer para esse mesmo time. É ele que compartilha com você quando ele ganha e quando ele perde. O Espírito Santo é a mesma coisa. Ele vai escolher aqueles que estão do lado dele. Você vai a um show, você vai a um stand-up, e lá você morre de rir das piadas do comediante. E você ama, e você se enche, e você se regozija. Aí você vai embora, e você nunca mais vê ele na sua vida, você não sabe no que ele pode te ajudar, o que ele pode fazer por você. Mas aqui dentro, você pode se encher, se fartar, regozijar, se alegrar com o Espírito Santo de Deus. E quando você sair daqui, você pode, conhecendo Ele, saber tudo o que Ele pode ser e fazer na sua vida. O Espírito Santo, Ele convida. Apocalipse 22:17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito Santo está fazendo um convite para você essa noite. Vem me conhecer melhor. O Espírito Santo, ele intercede. Romanos 8:26, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. E ele, por que ele intercede por nós? Porque ele sabe do jeito que tem que ser intercedido. Eu ouvi uma vez uma pregação, pastor Samuel Mariano, na época que eu ainda assistia as pregações. E ele falando, dando um exemplo de quando alguém pede para morrer, fala: Deus, eu quero morrer, me leva. Ele fala, eu vou dar um exemplo, o Espírito Santo é como se ele fizesse isso. A sua oração: Deus, eu quero morrer. Aí o Espírito Santo pega, peraí, ele não quer morrer não, muda. Aí ele fala para Deus assim: Deus, ele está querendo livramento, ele está querendo escape, ele está querendo que isso passe, que isso acabe. É porque ele entende que só a morte pode tirar ele dessa situação. Mas Deus, o Senhor pode tirar ele dessa situação, vai lá e tira. O Espírito Santo intercede por você e por mim. Você não sabe pedir, você não aprendeu a pedir, chama ele para ser o seu amigo, que ele pede do jeito que tem que ser. O Espírito Santo, ele se entristece. Eu quero encerrar com isso. A Bíblia diz em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo. Coloca para nós, por favor, Luan, eu quero ler alguns versículos. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. 31. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia, seja tirada. Fica nesse versículo, por favor, de entre vós. Se você se perguntou como que você se entristece o Espírito Santo, olha aí, começou. Se existe amargura dentro de você, se existe algum tipo de ira, cólera, gritaria, blasfêmias e malícia, você está entristecendo o Espírito Santo. 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Até aí, o próximo é o beleza. Então ele fala, não entristeçais o Espírito Santo. E ele fala como nós entristecemos ele, e nos dá a receita de como nós devemos nos comportar para que não possamos entristecer o Espírito Santo. Eu mandei nos grupos da igreja hoje, traz caneta e papel para você gravar, para você escrever. Se você trouxe, anota aí Efésios 4, do 30 ao 32. Essa é a receita se você quer ter um bom relacionamento com o Espírito Santo. Não entristeça ele. Se você me entristecer, eu não vou querer ficar andando com você. O Espírito Santo é a mesma coisa. Mas se você me alegrar, eu vou continuar querendo andar com você. E o Espírito Santo é a mesma coisa. Amém? Eu gostaria que, como eu sempre digo, se uma coisa você pudesse conseguir gravar para sair daqui com isso na sua mente, é essa. Paulo fala de todas as maravilhas que existem nos dons espirituais de 1 Coríntios 12. E ele encerra falando, existe uma coisa mais excelente, e é o amor. É o amor. Amarás o seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Você sabe, descobriu quem é o Espírito Santo? Então 9 horas você entra no link da EBD que você vai descobrir quem é Jesus. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de orar com você. Uma breve oração. Eu não anotei aqui, mas ainda temos a palavra do Senhor dizendo que o Espírito Santo, Ele vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Palavras de Jesus. Ou seja, Ele disse, tudo que eu ensinei para vocês. Calma, eu sei que é muita coisa. Falei muita coisa, mas o Espírito Santo que eu estou deixando para vocês, que é o mesmo de mim, que é igual a mim, Ele vai ficar responsável também por lembrar vocês. Então não se preocupa se tem muita coisa que você já esqueceu. No momento em que você precisar usar, o Espírito Santo, Ele ficou aqui encarregado de te lembrar. Para que você for escorregar, Ele vai te lembrar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, nosso amigo, esteja nos auxiliando, nos ajudando. Que nós possamos desejar ser amigos do Espírito Santo. Que nós possamos desejar ser companheiros deste Espírito Santo. Viver em relacionamento de intimidade, comunhão com Ele. Pai, que o Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações, ao coração de cada irmão aqui presente, da maneira como for melhor para o seu espírito entender. Mas que a Tua palavra, Senhor, possa germinar e trazer frutos, para que o Teu nome seja glorificado. Nós encerramos, Senhor, esta oração pedindo que o Senhor esteja conosco para todos sempre, como foi promessa de Jesus Cristo, porque Teu, o reino, o poder e a glória são para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.